Se possível, se você tiver uma Bíblia ou smartphone, aquilo que você trouxe, a qual está descrito a palavra do Senhor, abra comigo, livro de João, Evangelho de João, capítulo de número 21, versículo de número 15. Evangelho de João, no capítulo de número 21 e versículo de número 15. Acredito que vai ser transmitido no telão aqui também, para aqueles que não já está transmitido. Enquanto os irmãos procuram, eu gostaria aqui de deixar os meus agradecimentos ao pastor da igreja, primeiramente, pastor Paulo, também aos demais colaboradores que estão à frente desta amada igreja. Deus continue abençoando. Dizer que por mais uma vez é um grande privilégio estar aqui, transmitindo a palavra do Senhor. A cada conhecido, não vou citar nome, porque a mente pode falhar, mas meu muito obrigado. Assim como foi orado pelas crianças outrora, a oração então tocou no meu coração, e desde cedo o Senhor me ensinou a andar nos seus caminhos através da minha família, e para a honra e glória dele nós estamos aqui hoje transmitindo a sua palavra. Acredito que os irmãos encontraram. Diz o seguinte: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeirinhos. Tornou a dizer-lhe na segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por ter-lhe dito a terceira vez: ama-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Glória a Deus. Em rápidas palavras, por mais uma vez o Senhor, nosso Deus, nos deu o privilégio de voltar à cidade de Alto Rio Novo, uma cidade a qual eu fiquei desde os meus 17 anos. E hoje, para a honra e glória do Senhor, estamos ali no estado de Rondônia, mais precisamente no município de Ouro Preto do Oeste, a qual terminei de me formar, sendo para a honra e glória do Senhor, torno a frisar essa palavra mais uma vez, formei ali na minha faculdade, hoje sou engenheiro agrônomo formado, fruto, Silvia, da escola Pastor Antônio Nunes de Carvalho. Hoje também tenho o privilégio de voltar aqui na igreja casado, 1 ano e 4 meses, exercendo o ministério de diácono. E para muitos que me viu crescer, né, Vaguinho, ali vizinho do lado, hoje totalmente confesso para os irmãos que eu tenho uma vida que foi completamente mudada pelo Espírito Santo. Por que eu te digo isso? Porque tive vários percalços no decorrer da minha infância, da minha juventude, e por muitas vezes pensei até em desistir de tudo, em largar de tudo, porque eu deixo bem claro para você que eu nunca fui bom em nada. Eu nunca consegui fazer nada, eu nunca consegui me destacar. Era ali um dos alunos que top 5, top 3, mas nunca chegava no primeiro lugar. Isso me incomodava, sempre tinha alguém melhor do que eu. Quando nós estávamos ali no time do Zé Ricardo, jogávamos handball, nunca consegui ser o melhor, sempre era o coadjuvante. Eu nunca consegui ser a primeira pessoa, nunca consegui ser alguém que chamasse a atenção por algo. E isso no meu coração me entristecia, isso me deixava abalado, a consciência pesava. O choro vinha na garganta várias vezes. Então Deus abriu as portas para nós estarmos indo para Rondônia, lá do outro lado do Brasil, 3.100 e poucos quilômetros, não vou saber precisar agora de cabeça, um desejo que meu pai trouxe no coração dele desde a primeira vez que ele visitou aquele estado.
E naquele momento eu não entendi o porquê. A conversa que nós temos hoje é que quem vai para Rondônia vai para ganhar dinheiro com gado, vai para ficar rico, vai para pescar, vai para fazer qualquer coisa. Mas eu confesso para todos que aqui estão me ouvindo, independente da fé que você declara, eu lembro que numa oportunidade, ali naquela rua que dá na Rodário Antônio de Faria, que está sem calçar, a única rua sem calçar aqui no município, virando a curva ali, que antigamente era a casa do meu tio e da minha avó, e hoje é da minha tia, eu viro para o meu pai e falo: pai, nós estamos indo para Rondônia, e eu não estou buscando uma melhora de vida, eu não estou buscando um emprego ou uma faculdade, eu estou buscando conhecer a Jesus Cristo. Chegou a hora de eu entender o que é o ministério, porque para o próximo, ou para qualquer um, talvez aqui no município vocês me conhecerem, o filho do Givanildo, o filho da Valdirene, o neto do Valdir, o sobrinho do Marcelo do lanche ali. Mas para Deus não é assim, não é o meu pai que escala as minhas montanhas, não é o meu tio que me apresenta, sou eu que tenho que chegar adiante de Deus. O meu ministério sou eu que vou trilhar, sou eu que vou fazer os meus caminhos. Então, por isso, houve uma necessidade de eu abandonar uma cidade que eu amo muito, que sou colatinense no RG, mas sou rionovense no coração. Vejo os irmãos, às vezes até passo fazendo alguma caminhada de cabeça baixa, mas é impossível, porque o tanto de pessoas que nós conhecemos aqui e vemos desde criança, muitos hoje que estão crescidos, ou outros amigos que ficaram, mas é um grande privilégio pertencer a esse lugar. Tive que ir longe para entender o que Deus tem na minha vida, e hoje eu gostaria de contar ela um pouquinho, através da vida desse apóstolo. Na Bíblia, nós estamos cansados de falar de Paulo. Quem foi Paulo? Paulo foi o apóstolo, quem sabe o aluno nota 10, Silvia, que sentava na cadeira, que além da Bíblia, ele dominava o grego, o aramaico, o hebraico, ele dominava, quem sabe naquela época, a CLT, ele dominava o CTB, ele dominava o Código Penal, ele dominava a lei orgânica do município, ele tinha inúmeros textos prontos, inúmeras ideias, inúmeras filosofias. Era um apóstolo de ouro, uma pessoa a qual era deslumbrada de longe pela sua inteligência. Sempre que citamos a Bíblia, vamos ver que 13 epístolas são de sua autoria, mas já que eu tenho teologia, e graças a Deus fiz isso, eu ouso dizer que quando abrimos a carta aos Hebreus, há alguns textos que assemelham aos seus escritos. Lá nós vamos ver que aos Hebreus não tem um autor próprio, mas lá no meu coração eu ouso dizer que Paulo também tem um pouquinho de culpa nesse cartório de ter escrito aos Hebreus. E se somarem tudo, então podemos dizer que 14 epístolas foi através desse apóstolo. Que outrora Saulo de Tarso perseguia o povo cristão, mas no encontro com Jesus Cristo, ele entende qual era o seu verdadeiro chamado. E no momento que era para ele abandonar tudo, que ele era para entregar tudo, que era para se revoltar com o povo romano. Até o grego Lucas, que escreve Atos, escreve seu próprio livro, vai dizer isso para ele, mas Paulo no íntimo do seu compaixão vai dizer o seguinte: aonde o pecado abundou, graça superabundou. Glória seja dada ao nome do Senhor por isso. Paulo, ele é um apóstolo a se destacar, e quando eu digo apóstolo, eu digo que é um discípulo que não conteve o conhecimento para si, mas teve o prazer e o privilégio de se destacar na caminhada do Evangelho e ensinar para os demais aquilo que ele aprendera. Por que eu não vou falar de João? João, ele escreve o Apocalipse, ele é a primeira pessoa a ter o contato direto com o trono, a qual então ele começa a falar e descrever tudo o que irá acontecer. Ou o apóstolo que deita no peito de Jesus e fala no ouvido dele, o apóstolo que ao lermos então as suas gravuras, as suas escrituras, nós vamos ver que tudo o que está descrito, ele não
ouviu de alguém, ele viu a cena, ele viu a história, então ele sabe descrever, e está descrito tudo o que ele presenciara. E aí eu posso continuar, quem sabe, de Natanael, um dos primeiros discípulos, que vai dizer para Filipe: e será que porventura vem coisa boa de Nazaré, remetendo ao nascimento de Jesus Cristo? Do próprio André, que apresentou o personagem principal da mensagem de hoje para Jesus. Hoje me perguntaram, quando eu cheguei na igreja: o que você vai pregar, qual é o tema da sua mensagem? Eu não sei. Eu não sou o pregador que fica a semana inteira, ouso dizer esse título mesmo não sabendo que não mereço, que fica a semana inteira procurando um versículo e dá um tema para uma mensagem e dizer que vai ser aquilo. Eu fico a semana inteira dizendo: tenha misericórdia, Jesus, tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia da minha alma, Pai. Assim como a oração do fariseu e do republicano, eu sou como aquele republicano que ajoelha na presença do Senhor e fala: eu não mereço o teu amor, eu não mereço o teu conhecimento, eu não mereço nada de ti, Pai. Se o Senhor não tiver misericórdia de mim, se o Senhor não tiver misericórdia de mim, eu arranco esse terno e saio correndo fora, de tão nervoso que eu fico, e às vezes até passo mal, porque eu não sei o que eu vou dizer, eu não sei o que eu vou falar. Mas aí, quando eu venho para a igreja, a primeira coisa que eu faço é dobrar os meus joelhos. E quando eu dobrei os meus joelhos ali nesse banco, eu aprendi a ser pentecostal, eu sou assembleano desde que eu conheço. Não importa o ministério, não importa a fé que você professa. Eu acredito no Espírito Santo, eu acredito em batismo com o Espírito Santo, eu acredito em línguas estranhas, eu acredito que Deus pode fazer e que Ele deixa de fazer. E quando eu cheguei nessa igreja e dobrei os meus joelhos, o Espírito Santo começou a ministrar essa mensagem no meu coração. E antes que eu falasse para você, e vou falar aqui nessa noite, primeiro Ele falou comigo. E hoje eu vou falar de Pedro, o apóstolo que muitas das vezes ele dava com burros na água, ele metia o pé pelas mãos, mas era o apóstolo que tinha coragem de professar o amor que tinha em Jesus Cristo. Era aquele que por hora falava o que não devia, mas o que tinha coragem de falar, o que tinha desejo, o que tinha vontade de expressar para o mundo e falar: ei, eu sou de Jesus e nada mais me importa, eu não estou nem aí se você vai me julgar pela minha fé, pelo meu estilo de roupa, pelo meu estilo de falar. O que me importa é, conforme Paulo vai dizer em 1 Filipenses no capítulo 20, no versículo 21, o viver para mim é Ele, o viver para mim é Cristo, o morrer para mim é lucro. Aleluia. O morrer para mim é lucro, porque por mais que eu experimente uma dor incessante, eu sei que eu vou estar nos braços dele, e a mesa vai estar posta, e eu vou cear com ele. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Oh, Deus Santo, deixa eu te dizer uma coisa. Se você entrou aqui esperando que eu vou fazer alguma coisa, você está errado. Se você veio para a igreja hoje esperando que a minha palavra vai curar um câncer, vai curar uma lepra, vai resolver o seu problema que você tem perdido lá no juiz, que vai trazer o seu filho para a casa do Senhor, que vai tirar o seu filho do mundo das drogas, que vai fazer alguma coisa para você, você está errado. Porque eu, como você, não sou nada. Eu não sei fazer nada e não posso fazer nada. Mas hoje, como foi ministrado antes de mim, o filho da irmã Maria e do irmão José já está na casa. Ele foi o primeiro convidado. E ele sim, ele pode curar a sua vida, ele pode transformar os impossíveis na sua vida, ele pode trazer o seu filho dos mundos das drogas, ele pode curar a sua família, ele pode resolver a sua causa perdida, ele pode trazer o que você quiser. Mas como que eu faço isso? Deixa eu te dar uma receita de bolo. Você já foi no restaurante self-service? Acredito que a maioria que foi. Quando a gente está com fome, a gente vai até a bandeja, então começa a se servir.
nutrir para depois se alimentar. E com Jesus Cristo não é diferente. Eu preciso, manda a glória, que Ele manda a glória para baixo. Sobe a glória, que Ele desce a glória. Entrega para Ele, entrega para Ele. Oh, aleluias. Mas vamos de Bíblia. Como eu disse, o apóstolo João, ele não ouviu, ele viveu a história. Eu costumo dizer várias vezes que nós temos 3 agentes. O agente que vive a história, o agente que ouve a história e o agente que conta a história. Você que decide qual agente você quer ser. João, ele vive a história, ele estava andando com o mestre. Nós vamos ver que nos outros evangelhos sinóticos, melhor dizendo, ou seja, evangelhos que estão escritos as mesmas coisas, estão parecidos, que Mateus, Marcos e Lucas, um vai complementar o outro, mas algumas passagens nós vamos ver que em certos pontos, em certos capítulos, vai ficar faltando um pedacinho, vai ficar faltando uma característica de nada, uma escrita de nada, mas João não. João, ele relata do início, passando pelo meio e finaliza a mensagem, finaliza o texto, finaliza a história, porque outrora ele estava lá vivendo, então ele sabe contar. E se passearmos um pouco então pelo livro do evangelista João, nós vamos encontrar esse personagem, esse apóstolo Pedro. Quem foi Pedro? Lá no primeiro capítulo do Evangelho, versículos 41, 42 e 44, nós vamos ver a apresentação de Pedro, Simeão, Simão, Quefas, Cefas, o que você quiser falar, tudo é nome dele. Nós vamos ver que Pedro, juntamente com seu irmão André e seu pai Jonas, eram ali pescadores diferenciados, eles eram bons naquilo que fazia. Nascidos ali na Betsaida, ou Betsaída, como você queira falar, na cidade, ali pela região da Galileia, ele se destacava como um empresário da pesca. Tinha o seu barco, tinha sua rede, sabia onde o peixe estava. Pedro, ele tinha algo diferencial. Juntamente com o seu irmão e o seu pai, eram conhecidos por tal coisa. Mas continuando, nós vamos ver que logo no início, nos primeiros capítulos, a ascensão de João Batista, aquele que na barriga de sua mãe Isabel reconhece Jesus Cristo na barriga de Maria, que era prima de Isabel. Aquele que dizia que não era digno nem de desatar os cadarços das sandálias do pé do mestre. Aquele que pregava, aquele que perturbava Israel, que dizia: ei, converta-se que já é chegada a hora. Ou trazendo para o português mais próximo, toma vergonha na cara, toma rumo. É o que todos queriam a sua cabeça. E João Batista tinha 2 discípulos, um deles era André, irmão de Pedro, e naquele mesmo instante de batizar Jesus, ele faz uma propaganda tremenda de Jesus Cristo. André então decide deixar João e continua com Jesus, andando com Jesus, e de repente, conhecendo o mestre, ele quer propagar o amor, ele quer propagar aquilo que ele conhecera. Vá até seu irmão e fala: vem comigo. Chegou aquele que nós pregamos, chegou aquele que nós falamos, chegou aquele a qual nós estudamos desde cedo. E Pedro então larga as suas redes e vai ao encontro de Jesus Cristo. E aqui eu anoto o primeiro ponto para dizer para você: Jesus chama Pedro para largar as redes, ou seja, Deus está nos chamando para o seguinte: para de pegar peixe e vem pescar almas. Joga a rede fora e vem pescar almas. Então Jesus faz de Pedro um pescador renomado, um pescador de homens. Oh, aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor.
E vamos ver no decorrer que os discípulos foram se juntando, e ao passar do tempo, ao passar dos dias, ele vai aprendendo mais de Jesus e começa então a seguir uma multidão através do mestre, porque aonde ele passava, ele professava amor, ele professava lindas melodias, ele através de parábolas, ele falava para muitos o que era o reino dos céus. E a multidão começa então a perseguir Jesus Cristo, e Jesus começa a fazer muitos discípulos. Só que, como eu costumo dizer em várias das vezes que eu ministro, o povo judeu, se nós lermos na história, nós vamos ver que eles estavam esperando um rei de cavalo branco, um rei com a espada afiada, um rei com coroa na sua cabeça, que através de uma só palavra iria destituir todos os seus inimigos. Mas como que Jesus vem ao mundo? Como que ele deixa de ser o Cristo para se tornar o Emanuel? Numa manjedoura. Quem sabe lá no curralzinho lá, os irmãos aqui que são proprietários de gado, eles vão saber dizer até melhor do que eu. Lá na Corrutelinha, lá de Nazaré, aonde não vem coisa nenhuma boa de lá, aonde o povo é tudo apóstata, tudo incrédulo. Aí nasce Jesus Cristo. Ao invés do cavalo branco, nós vamos ver que ele andou de jumentinho. Ao invés da espada, ele vai dizer para me virar outra face. E ao invés da coroa de ouro, ele vai vir com a coroa de espinho. E Jesus começa então a falar esse ministério, a pregar esta mensagem. E assim como nos dias atuais, muitos então começam a se dissipar. Eu não vou seguir esse não, esse daí é doido. Como é que eu vou perdoar aquele que quer o mal para mim? Como é que eu vou andar uma milha com aquele que deseja me matar? Não, ele é doido, está ficando doido, estou fora, vou sair. Então começa a se afastar, e de repente só sobra 12. E Jesus vai virar para eles e vão dizer: e vocês, para onde vão? Aí o Espírito Santo vai encher o irmão Pedro na hora, e vai falar lá no capítulo 6, versículo 68 de João, a palavra mais bonita, que até a Gabriela Rocha fez hino: para onde eu irei, se só tu tem palavra de vida eterna? Para onde eu vou? Pedro então, ele coloca numa linha cronológica de vida, a qual ele prefere fazer o seguinte: eu dou as costas para o passado, eu estou importando com o meu futuro. Como assim? Eu não estou nem aí se ele vai me dar a Hilux, se ele vai me dar a casa boa, se ele vai me dar roupa de marca, se ele vai encher o meu pasto de gado, se o meu pé de café vai transbordar. Eu não estou nem aí se a minha conta vai rechear de dinheiro, eu não estou nem aí. O que me importa é que outrora ele falou que eu aceitando, o meu passaporte de cidadão do céu vai estar carimbado, a minha viagem vai estar programada, a minha hora vai chegar. Então para que eu vou me preocupar com coisas banais, se o interessante, o importante é eu olhar para aquilo, o que me chama a atenção? Aleluia. Jesus Cristo no mesmo instante reconhece que era o Espírito Santo falando na vida de Pedro. E Pedro então surpreende a multidão, porque ele fora chamado para ser pescador de almas, e não pescador mais de peixes. E aí nós vamos entrar numa parte de João, porque João era conhecido como o apóstolo bipolar, aquele que outrora ele vai falar do amor de Cristo, mas também ele vai sair batendo e machucando e doendo. Mas como assim? Alguém que prega o amor vai começar a pregar a dor? Aí tem um cantor antigo, os irmãos que são um pouco mais experientes que eu, vou usar esse termo, vão lembrar: pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Talvez a juventude atual não venha conhecer, mas eu descobri uma coisa na minha vida. Eu tenho 24 anos, mas eu acho que a cabeça é de 60, de 70, porque eu não consegui me adequar com os hinos atuais. Eu sempre que eu posso, eu sento na cadeira do meu tio Paulo,
que está lá em Rondônia também, e ele começa a colocar ali, o povo até abusa, os meus liderados lá da igreja até abusam de mim, que eu gosto muito daquele modão de viola, mas quando eu paro para escutar, minha mente vai longe, com aquelas histórias contadas, histórias de vida que se passou, de feridas, e de repente ele nos mostra o remédio, mostra a cura, e a gente entende através dessas letras. Então eu não consegui abandonar. E o cantor, ele foi muito feliz ao falar para a gente não só pregar as rosas que o mundo te dá, não só pregar as benfeitorias, as bênçãos de Deus. Como assim? Jesus, ele pode te dar um carro zero? Pode. Jesus, ele pode te dar a cura? Pode. Ele pode te dar quaisquer as maravilhas, ele é o dono da prata, do ouro, ele é o dono de tudo. Mas eu preciso te dizer o seguinte, não é assim que você vai ganhando, não é estralando o seu dedo que você vai conseguir fazer aquilo que você quer. Calma lá, Jesus não é sua propriedade exclusiva. E João, ele começa a trazer certos episódios da vida do apóstolo Pedro, a qual nós paramos para olhar e vemos, como que esse cara conseguiu estar na presença do Senhor? Como que ele conseguiu ser chamado de apóstolo? Se você abrir a sua Bíblia, capítulo de número 13, se o telão quiser ajudar, capítulo de número 13 de João, a partir dos versículos 8 e 9, temos também o versículo 24, o 36 e o 37, a qual nós vamos ver alguns episódios da vida de Pedro. De repente, Jesus Cristo, ele chega e começa a lavar os pés dos seus discípulos. E muitos, eles olham e, com dúvidas, atônitos, eles não tem coragem de perguntar. E Pedro, sempre o vacilão, o bobão, o que sempre fala asneira, o que mete o pé pelas mãos, ele fala, não, o Senhor não é digno de lavar os meus pés. Melhor dizendo, eu não sou digno que o Senhor lave os meus pés. Então Jesus Cristo, ele faz o seguinte, se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. E uma coisa que me chama muita atenção, é melhor tomar, que eu aprendi na escola, é melhor tomar nome de burro dos colegas, mas não ir embora para casa com uma dúvida na matéria que o professor explicou. Sempre que você não entende nada, não se finja de inteligente, de sábio, de espertalhão. Pergunte, não é feio. O bonito é entender a matéria, o bonito é tirar o 10 no final do ano. E Pedro, ao fazer isso, ele tem a resposta do mestre. E aqueles discípulos que ficaram atônitos e começam, agora eu entendi por que ele está fazendo isso. Pedro é chamado pela ousadia que ele tem de fazer as coisas. Então se é para eu ter parte com o Senhor, não lave só os meus pés, mas lave também as minhas mãos e a minha cabeça. Mas como assim, Pedro? Ele propôs se lavar só os pés. Aí Pedro, ele nos ensina o seguinte, eu não estou nem aí do que você vai pensar de mim, eu não estou nem aí o que você vai falar de mim no dia da manhã, eu não estou prestando atenção nas suas críticas. O que eu quero é viver com Ele, é andar com Ele. É mais ou menos o que acontece na igreja. Eu não vou levantar a mão, não vou adorar, não vou render graça, não vou dar glória, porque o irmão do lado ali, ele fica me criticando, ele fica falando do meu jeito. Eu não vou derramar lágrimas aqui na igreja, porque eu tenho que ser forte, porque senão o irmão vai falar, lá o chorão. Mas aí Pedro me diz o seguinte, deixa que fala o que quiser de você, deixa que o mundo pensa o que quiser de você, mas eu quero esse Jesus, eu quero esse Jesus, eu quero esse Jesus, eu quero esse ministério na minha vida, eu quero essa bênção na minha vida. Oh, aleluia. Já disse antes, o importante é eu viver Ele, é eu viver para Ele. O que falam, o que pensam de mim, ou daqui a pouco, quando acabar o culto, eu entregar o microfone, o que vocês vão falar da mensagem, eu não estou nem aí. O que me importa é que antes de eu ministrar, Ele ministrou no meu coração, e me falou e me ensinou o porquê eu estar na dependência dEle.
cantaraba, sui de cova la maná, seremantui de cantaraba, sui de cova la bahar. Sui cantaraba, sui de cantaraba. Eu disse para você no início do culto que eu nunca me achei bom em nada. E todas as vezes que eu recebia oportunidade para pregar, eu via sempre que tinha irmão que pulava de um pé só, que falava numa língua diferente, que trazia uma hermenêutica e uma homilética diferenciada, que falava até inglês, que o hebraico era afinado. E eu pensava, misericórdia. Aí Deus coloca o som do meu coração e diz o seguinte: ô meu servo, para mim você é o primeiro. Por quê, Senhor? Porque você teve coragem de abrir mão daquilo que o mundo tinha para você e viver aquilo que eu tenho preparado para ti. Eu nunca me achei bom em nada e sempre vou pensar isso. Mas o que me chama a atenção é que sempre que eu venho trazer uma mensagem, sempre que eu venho falar de Jesus Cristo, independente do local que eu esteja, a palavra é primeira falada no meu coração. E tudo que eu falo para você aqui eu já senti, já experimentei, já vivi até. E quando eu trago uma realidade vivida e sofrida, mas pregando aquilo que é verdade e abrindo um caminho, uma dimensão para você, que se você entender, não te digo que o milagre vai acontecer, não te digo que o mar vai acalmar, mas eu te afirmo concreto que o marinheiro vai ter experiência, que o marinheiro vai saber como conduzir o barco em meio à imensidão. Aleluia. E continuando aquilo que Pedro é chamada a atenção, é puxada a sua orelha no livro do evangelista João, continuando nos capítulos 13, nós vamos ver o seguinte, que de repente o mestre começa a falar que alguém de vocês há de me trair, e todos atônitos, quem será, quem será? Aí Pedro vai e fala, dá um sinal para o João, ô João, fala aí com ele, vai João, fala aí. E João inclina a sua cabeça no peito de Jesus e faz: mestre, quem há de vos trair? Porventura sou eu? Porventura é quem? Fala para nós. E Jesus então demonstra ali que Judas o trairia. E indo mais para frente, para finalizar e concluir o entendimento dessa mensagem, nos capítulos 13 ainda, ele começa a falar pouco para frente, no capítulo 14, nos 3 primeiros versículos, no hino até que a Heloísa Rosa canta lindamente, que diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E eu quero frisar que na casa do meu pai existe muitas moradas, e se não fosse assim, vou-lo teria dito, irei e vos preparei lugar. Antes disso, o mestre começa a ensinar para os seus discípulos da seguinte maneira: eu vou para um lugar a qual vocês não podem ir. Aí Pedro, mais que depressa: por que eu não posso te seguir? Pelo Senhor darei até a minha própria vida. E aí Jesus vai virar para ele: tolo, antes que o galo cante, me negará 3 vezes. E dando sequência, nós vamos ver que lá no capítulo 18 vai falar algumas presepadas, se me permite usar esse termo, que João vai descrever dele. E a primeira, Jesus então, ali no monte com seus discípulos, os soldados romanos vieram então para levá-lo para morrer na cruz. Pedro então ata de si uma espada e corta a orelha do soldado.
E mais para frente, nós vamos ver as 3 perguntas. Ei Pedro, você não é aquele que andava com o mestre? Não, conheço não, nunca vi mais gordo. Aí vai de novo, mas você andava com ele, eu vejo, você fala igual eles. Não, você está enganado, vai fazer outra coisa. Não, mas eu lembro de você andando com ele. Fala, rapaz, você está de sacanagem com a minha cara, eu não conheço esse Jesus não. Aí de repente o galo canta. Deixa eu chamar sua atenção aqui nessa noite e dizer o seguinte. Principalmente vocês filhos. Quantas das vezes a gente quebrou a cara tentando fazer algo que os nossos pais vieram para nós e falaram, não faça. Não vai dar certo. Eu sou dono do meu nariz, eu sou maior de idade, eu posso fazer. E aí de repente a gente vai lá e quebra a cara. Nos dá uma dor no coração, a gente fica numa vergonha, a gente quer colocar a nossa cabeça debaixo das pernas assim, ou fazer igual o desenho do avestruz, enterrar a cabeça e ficar por ali. Porque o sentimento de vergonha é tão grande, porque você foi avisado que não ia dar certo, mas você quis insistir e não deu certo. E Pedro se encontrava com esse sentimento. Você vai ver que alguém vai até brincar com a Bíblia, vai utilizar esses versículos, vai dizer o seguinte, a síndrome do galo. Não podia ouvir um galo cantar, que lembrara da palavra de Jesus Cristo. Crucificaram o mestre, Judas se enforcou, soltaram Barrabás. Agora, quem sabe aquela paz, aquela esperança já não existia mais. Aí o que Pedro vai fazer? Bora pescar. Eu vou pescar porque é o que eu sei fazer. Ressuscitando o velho eu. Deus. Você já tentou várias vezes alguma coisa dentro da igreja, ou alguma coisa no seu ministério, ou na sua vida profissional e não deu certo. E qual foi a sua primeira intenção? Eu vou tentar de novo? Não. Vou voltar para trás. Tem um pastor a qual roda o Brasil pregando por nome de Genival Bento. O vovô Bento, carinhosamente conhecido, o homem só chora, a gente sente a presença de Deus. Ele recebe um chamado para ser pregador, a qual o irmão fala com ele, e em rápidas palavras, outros falam, não dá intenção nisso não, porque você tem 3 defeitos, e quais os defeitos? Eu sou preto, eu sou analfabeto e eu sou pobre. E na história dele a gente pode ver que vai para a igreja orar e abre a igreja e desiste de tudo e diz, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu sair daqui é voltar a beber e jogar bola. Ou seja, eu não deu certo o ministério, eu vou voltar para o velho eu. E de repente alguém sai gritando, Bento, 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 a sua filha morreu, vai lá. E de repente o homem abraça o caixão da sua filha chorando, indo para fazer a certidão de óbito. O Espírito Santo fala assim com ele, vai para a igreja. Quando ele vai para a igreja, ele cai de joelhos, a menina cai do caixão. E o Espírito Santo vai no coração dele e fala o seguinte, eu não estou nem aí se você é preto, se você é pobre, ou se você é analfabeto. Fui eu que te escolhi, fui eu que te tirei do monturo, fui eu que te chamei para sentar na mesa dos príncipes. E para você entender que sou eu que faço, olha aí o que está acontecendo. E na mesma hora a menina dizia, papai, papai, o que está acontecendo? O que está acontecendo? A menina que outrora estava morta, Deus prova para o profeta que é ele que chamou, que é ele que o chamou. E eu quero te dizer o seguinte, por mais que as provas estejam batendo nas suas portas, por mais que a porta da faculdade não abriu, a do casamento não abriu, que a bênção financeira não chegou, voltar para trás é só para pegar impulso. Voltar para trás é só para pegar impulso. Agora é daqui para frente. É daqui para frente. Aleluia.
Ah, Pedro, você vai pescar, nós vai também. E vai todo mundo. E de repente, a musiquinha, Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe no mar da Galileia. Aí Jesus fala, joga para o outro lado. Faça ideia, eu naquele momento, eles no barco, não estavam vendo a figura do mestre. E de repente virou a noite pescando e nada apanhou. De repente grita, ei, joga para o outro lado. Mas quem é que está falando? Não sei, vamos jogar. A Bíblia vai relatar aqui em João que era tão grande os peixes que foi necessário outro barco para conseguir pegar. E de repente naquele momento eles conversando entre si, surge aquela dúvida, é o mestre. Não, não é, é o mestre. Pedro então reconhece, e de vergonha porque estava nu, veste uma capa e se atira no mar, e vai nadando até a presença do Senhor. E de repente, estava lá na praia, Jesus assentado, quem sabe com a fogueira, o peixinho ali no espeto. E aí acontece a história que fala muito no meu coração e que se não mexer no seu coração essa noite, recomeça, porque tem algo errado com você. Aí Pedro senta ali do lado do mestre, com aquela vergonha de ter feito errado, e sabendo que não era para ter feito, mas fez errado. Aí Jesus ele fala o seguinte, Pedro, Pedro, amas-me mais do que este? Em algumas traduções literárias nós vamos ver que este peixe ele pode ser as suas conquistas, ou seja, Pedro era conhecido como um grande pescador, ele era um empresário, ou nós podemos ver também que aqueles peixes podem ser comparados aos apóstolos que ali estavam. Mas pela primeira vez Jesus pergunta, Pedro, amas-me mais do que este? Pedro, amo, Senhor. Apacenta os cordeirinhos. Ei Pedro, você ama mais do que este? Amo, Senhor, apacenta os cordeirinhos. Pedro, amas-me mais do que este? E aí que o Espírito Santo ministrou para mim essa mensagem para dizer o seguinte, que com uma licença poética, eu quero alterar o texto. E quem sabe Pedro ele vai olhar para Jesus e dizer, ei, o Senhor sabe que eu sou um pecador. O Senhor sabe que eu não valo nada. O Senhor sabe que se eu pudesse colocar a minha cabeça debaixo de um pneu de uma carreta na BR, era a primeira coisa que eu iria fazer. O Senhor sabe que o meu português não é refinado. O Senhor sabe que na maioria das vezes eu quero fazer alguma coisa certa, mas eu faço errado. O Senhor sabe que às vezes eu quero tentar algo, mas eu não consigo. O Senhor sabe que eu sou um pecador, que eu sou um miserável, que eu sou uma pessoa de pouca fé. E na maioria das vezes eu me pego até pecando mesmo sem pensar. Mas entendam uma coisa, Senhor, eu te amo. Eu te amo. O me amas mais do que este está ligado lá quando nós vemos o sacrifício de Isaac. Seu pai tinha tudo, tinha cordeiros, tinha escravos, mas Deus pede seu filho. O me amas mais do que esse está lá no José sendo preso no Egito, jogado no poço, manchado a sua túnica, sendo escravo. Tinha tudo, tinha liberdade, tinha seu pai e seus irmãos. Mas eu não estou nem aí se eu vou ficar preso. Eu vou preferir o seu amor. O me amas mais do que esse está lá
com os 4 jovens na Babilônia, a qual o rei oferece o manjar, e Daniel fala: não vamos aceitar manjar algum do Senhor, mas vamos continuar com a nossa comida. Ou seja, eu não vou aceitar as bandejas que o Senhor está me oferecendo, mas vou continuar fiel àquilo que o meu Deus me ensinou a seguir. Me amas mais do que esse. Está lá com Jeremias dizendo para Israel: conserta-te, porque já vem o inimigo. Conserta-te, podendo ser acabado, podendo ser, quem sabe, apedrejado, mas eu vou falar porque eu amo esse Deus. Ou me amas mais do que esse? Está lá com Estevão, tendo a oportunidade perante os fariseus para se defender. Oh Deus, eu sei que aqui eu tenho a oportunidade de trazer uma carta, a qual eu venho defender a minha posição, mas aqui perante esses que ainda precisam ouvir de ti, eu vou pregar e vou falar do teu amor. O me amas mais do que esse é quando ele pergunta para você: ei, larga sua família e vai para um estado a mais de 3.000 quilômetros longe, que eu vou então abençoar o seu ministério, e aquilo que eu te prometi quando criança, eu vou começar a fazer. Ei Deus, eu não quero abandonar a minha família não, mas por você eu vou, por você eu vou, por você eu vou. O me amas mais do que este está aqui dizendo o seguinte: por mais que a sua empresa prospere, por mais que a faculdade esteja indo bem, por mais que a sua lavoura esteja produzindo, se eu te pedir para você largar e mandar você ir, você vai. O me amas mais do que esse está além daquilo que nós pensamos e imaginamos. Eu quero concluir essa mensagem e dizer o seguinte: Pedro, por outrora vacilão, é um apóstolo que tinha ousadia de falar quando muitos tinham medo. Abra sua boca. O prego e o parafuso já está no banco, não precisa ficar quieto não, eles mesmos ficam por você. E se você calar, até as pedras vão clamar. Era um apóstolo que não importava se ia fazer certo ou fazer errado, mas ele queria fazer para Cristo. Ei, tem tanto crente, o 007 da igreja, como assim? Aqui na igreja ele pula, ele dá glória a Deus, ele levanta a mão, mas vai para a turminha de amigos, ele sequer fala que ele é cristão, ele sequer fala que ele acredita em Deus. Tome nome de quadrado na rua, mas professe o amor de Cristo. E por fim, por mais que somos pecadores e imerecedores do amor de Cristo, eu finalizo essa mensagem dizendo: Ele nos ama.